Josué, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Esse texto é um texto lindo que diz assim: mas, a partir do versículo 1, o povo precisou aprender umas verdades. Gente, hoje a minha voz não está legal ainda, tá? Então eu vou falar devagar, vou falar lento, porque senão eu vou começar a tossir e não vou parar. Então vai ser um pouquinho diferente. A partir do versículo 1. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto. Depois de terem saído do Egito, todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncidação. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido o Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veria a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria a terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinha sido circuncidado durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Amém? Essa palavra falou muito ao meu coração. E o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é parada estratégica. E dentro desse tema, uma parada estratégica, eu quero perguntar para você com que bagagem você chegou até aqui. E aí eu quero te dizer que não importa qual é a bagagem que você chegou com ela aqui. O importa é o que você vai encontrar nesse lugar. Porque às vezes nós chegamos com bagagens pesadas. Às vezes nessa bagagem tem o cansaço, tem a tristeza, tem a frustração, tem o desânimo, tem a frieza espiritual, tem a mágoa, tem a dor. Às vezes nós chegamos com tudo isso aqui. Mas não importa como que nós chegamos. O importante é o que nós vamos encontrar aqui. E sempre quando nós paramos para nos assentar a essa mesa, comer do pão e tomar do cálice, nós estamos com uma oportunidade de restauração nas nossas vidas. Nós estamos com uma oportunidade de uma correção da nossa visão. Nós estamos com uma oportunidade. Eu acho que esse pessoal daqui está sendo muito prejudicado. Ninguém está me enxergando, não é? Eu estou aqui atrás, ó. Me ajuda aqui, Leleco. Aqui vai ficar melhor, não vai? Vai ficar, não vai? Aqui. Pode trazer mais para cá, viu? Isso. Aí. Tá, eu vou tentar ficar quietinha. Né? Que aí eu fico quietinha e é melhor. Todas as vezes que nós chegamos então a essa mesa, nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma correção. Correção na nossa visão, correção nas nossas decisões, correção na nossa postura. Porque a mesa, ela é um lugar de confronto. Eu gosto de dizer, as pessoas me perguntam assim, mas por que, pastora, você quer a ceia num único dia? Numa única ministração? Porque eu sempre vou dizer que a ceia, ela é pastoral. A ceia, o culto da ceia,
não é para que eu venha para cá, para eu motivar vocês. O culto da ceia não é um culto para eu estar aqui tentando tirar o melhor de vocês. O culto da ceia é eu trazer uma palavra de reflexão, uma palavra pastoral, uma palavra para vocês pensar, uma palavra para vocês deixar cair no coração de vocês e vocês tomaram uma decisão importante que pode mudar todo o futuro de vocês. E quando eu falo para vocês que o avivamento está começando, eu sonho em viver uma igreja, eu sonho em pastorear uma igreja vivendo o auge do avivamento. Eu sonho em pastorear uma igreja onde os sinais do Senhor vão estar se movendo o tempo todo no meio dela. Eu já li histórias, eu já conheci alguns lugares, que quando eu cheguei e vi o que Deus estava fazendo, eu falei para mim, é isso que eu quero. Não importa o preço, se tem que orar, se tem que jejuar, se tem que trabalhar muito, se tem que dedicar muito. Isso não é problema. Eu quero viver isso. Mas nós não conseguimos viver isso apenas trabalhando muito. Nós não conseguimos viver isso apenas desejando muito. Nós só vamos viver isso se nós deixarmos o Espírito Santo tomar a nossa vida e nos convencer da verdade do coração dele. Nós só vamos viver isso se realmente nós tivermos a coragem de fazer o que o povo de Israel precisou fazer. Fazer uma parada, avaliar o que precisa ser corrigido, acertar o que precisa ser acertado. E a parada, ela precisa ser estratégica. Nós não podemos parar porque as coisas estão dando errado. Nós não podemos parar porque estamos sem expectativas. Nós não podemos parar porque nos cansamos no processo ou estamos desistindo do processo. Nós precisamos parar estrategicamente para ver o que nós precisamos corrigir para nós chegarmos no destino, para nós chegarmos no lugar que nós queremos chegar. Eu não entendo muito de esporte, mas eu lembro, na época que o Ayrton Senna era famoso nas corridas, que era a única vez que eu via um pouquinho de corrida, era por causa dele. Mas tinha algo que me chamava a atenção, eu ainda era adolescente, mas tinha algo que me chamava a atenção. Era as paradas estratégicas para trocas de pneu, para eles conseguirem alcançar o alvo. E segundo eu fui ler um pouquinho a respeito disso, foi o Nelson Piquet e um outro lá, corredor estrangeiro, que eu não sei o nome, que numa conversa, eles discutindo sobre estratégia de corrida, eles chegaram à conclusão que se eles saíssem com menos gasolina no carro, com os pneus mais macios, eles conseguiriam 30 segundos de vantagem para poder ganhar vantagem nos concorrentes. E por causa dessa estratégia que eles começaram a executar, já se tornou depois uma referência estratégica para melhor resultado na corrida. Mesmo que eles tivessem que parar no meio do processo para fazer o abastecimento e para trocar os pneus, o ganho era maior porque a parada não era para suprir necessidade, a parada era estratégica. E é isso que eu entendi, que nós precisamos como igreja então a fazer. Nós não podemos parar por necessidades, nós precisamos fazer paradas por estratégias. Então nós precisamos vir nas nossas conferências, nós precisamos vir nos nossos cultos de celebrações, de louvores, de adorações, mas nós precisamos ter a parada estratégica da nossa ceia. E a parada estratégica da nossa ceia é o momento que nós vamos fazer a revisão. É o momento que nós vamos então fazer a avaliação. É o momento que nós vamos parar para dizer assim, aonde precisamos mexer? O que precisamos corrigir para chegarmos aonde nós queremos chegar? Então, nessa manhã, eu quero perguntar para você, quais correções você precisa fazer? Aonde você precisa deixar Deus mexer? O que você precisa consertar? Aonde você precisa deixar Deus falar no seu coração nessa manhã? Se essa parada nessa manhã, para sentarmos à mesa, comer e beber com o Senhor, é para
verificarmos as correções que precisamos fazer, o que precisa ser corrigido na sua vida, para você não perder o que o Senhor deseja fazer, para você não abrir mão do que o Senhor realmente quer ministrar na sua vida. Quando eu olho para esse texto me ensina algumas verdades que eu quero compartilhar com você. A primeira dela é: pare para se posicionar. Então vamos de novo para o texto. O versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta. O versículo 1 vai dizer que os reis amorreus e os cananeus, eles ficaram profundamente abatidos, porque chegou ao ouvido deles o que Deus tinha feito por Israel. E o que estava abalando eles naquele momento é que a notícia que chegou até a eles é que Deus tinha secado o Rio Jordão para o povo de Israel passar. Deus estava dando clareza para todos que estavam em torno do povo de Israel, que a aliança de Deus com Israel continuava inteira, continuava íntegra. Porque da mesma forma que eles ouviram anos a respeito que Deus secou o Mar Vermelho lá atrás, para o povo de Israel passar e se livrar do Egito, agora Deus estava fazendo a mesma coisa. Agora não era o Mar Vermelho, agora era o Rio Jordão, mas o milagre era o mesmo, a intervenção era a mesma, a presença poderosa de Deus era a mesma. E quando os amorreus, e quando esses reis ouvem falar a respeito dessa intervenção de Deus, o coração dele se abala. E por que o coração dos reis se abala? O coração do rei se abala porque eles ficam desanimados. Como nós vamos resistir a esse povo? Como nós vamos vencer esse povo? O seu Deus tirou esse povo do Egito. O seu Deus secou o Mar Vermelho e eles passaram. O seu povo sustentou eles no deserto e eles chegaram até aqui. O seu Deus agora seca o Rio Jordão e eles novamente superam a dificuldade. E a palavra do Senhor vai dizer que os cananeus e os amorreus ficam com baixa estima, ficam com insegurança, ficam desanimados, ficam prostrados, porque não se viram capazes de vencer o Deus de Israel, porque o Deus de Israel era o defensor do seu povo. O povo de Canaã, a terra que Israel iria conquistar, estava com medo. E por que a terra de Canaã estava com medo? A terra de Canaã estava com medo porque sabia que não podia deter o Deus de Israel. Então eu quero perguntar: o que te traz medo nessa manhã? O que te traz insegurança? Nós estamos dizendo para você que ninguém pode deter o Deus que você serve. As pessoas podem sim te deter, as pessoas sim podem te parar, elas podem te machucar, elas podem te ferir, te entristecer, mas o seu Deus elas não podem. E você não está caminhando somente na sua força, você está caminhando na força do Deus de Israel, que te tomou pelas mãos, que te chamou a sua atenção, que convenceu o seu coração da verdade, que te trouxe para perto do seu coração, e hoje Ele batalha as suas guerras, Ele caminha com você. Mas aí, eu estou aprendendo com essa palavra, que eu nunca posso parar porque tenho medo. Eu só posso parar por fé. Eu não posso parar por medo. Eu não posso parar por desânimo. Eu não posso parar por decepção. Eu tenho que parar por fé. Porque aqui, quando eu olho para essa palavra, eu vou ver Deus fazendo o povo de Israel parar de forma estratégica para fazer o que tinha que ser feito. Quando o povo de Israel foi sair do Egito,
todos os homens foram circuncidados. Só que o texto é explícito em dizer que os guerreiros que saíram do Egito não chegaram em Canaã. E vamos fazer uma pergunta: por que os guerreiros que saíram do Egito não chegaram em Canaã? Porque não foram obedientes, quebraram os princípios no processo, romperam com a aliança na caminhada. Eu estou dizendo nessa manhã que aqui, eu e você, presentes nesse culto, nós somos os guerreiros do Senhor nessa geração. Nós somos as guerreiras do Senhor nessa geração. Mas não é porque você tem promessa, não é porque você é um guerreiro ou uma guerreira, que se você quebrar princípios, você vai chegar na promessa. É isso que nós vamos precisar aprender. Tem muita gente dizendo assim: eu tenho promessa, eu sou guerreiro, eu sou filho, então não importa o que eu fizer, eu vou chegar lá, porque Deus vai me levar lá. Ei, eu quero chamar a sua atenção. A palavra do Senhor está nos dizendo que aqueles que saíram do Egito debaixo de promessa para chegar em Canaã, aqueles que saíram do Egito como guerreiro, não entraram na terra de Canaã porque quebraram os princípios do processo. Não seja ingênuo achando que a quebra de princípio não traz consequência. Não seja ingênuo achando que a quebra de princípio não nos leva à morte. Não seja ingênuo achando que a quebra de princípio não tira de nós as promessas, porque tira de nós as promessas. Só que Deus tinha um compromisso com Ele mesmo. E Ele disse assim: os guerreiros quebraram os princípios e morreram no deserto, mas os seus filhos vão entrar em Canaã. Os seus filhos vão receber a promessa. Só que eu quero chamar a sua atenção que a palavra do Senhor vai nos dizer que durante os 40 anos no deserto não houve circuncidação. Todos os filhos que nasceram no deserto não foram circuncidados. E a circuncisão era a marca de aliança, era o referencial de aliança, era o referencial que aquele povo pertencia ao Senhor. E aí, na hora de entrar na terra, na hora de tomar a promessa, quando Josué chega com todo aquele povo no Jordão, e se nós fôssemos olhar a estratégia militar, qual seria a estratégia militar? A estratégia militar da conquista de uma cidade, da conquista de uma terra, a estratégia militar era: vamos avançar, vamos entrar, vamos conquistar, já chegamos no lugar, já chegamos na fronteira, então vamos tomar posse, essa terra é nossa, Deus nos prometeu. Essa seria a estratégia militar. Vamos correr, vamos tomar posse, porque esse é o tempo. Só que a conquista de Canaã não era uma estratégia militar. A conquista de Canaã era o presente de Deus para uma nação, o presente de Deus para um povo. Então, em vez de fazer que nem dentro de uma estratégia militar, vamos avançar, vamos tomar posse, vamos conquistar, o que Deus diz? Para. É tempo de parar. Precisa circuncidar todos os meninos. Todos os homens têm que ser circuncidados. Tudo aquilo que não foi corrigido no deserto, tudo aquilo que foi deixado de lado no processo da caminhada, vocês vão precisar agora fazer a correção. Porque a estratégia de Deus era fazer com que aquele povo tivesse a marca da aliança, para poder tomar posse da promessa que Deus tinha dado para eles. Porque o plano de Deus é diferente dos nossos planos. O trabalhar de Deus é diferente do nosso trabalhar. O agir de Deus é diferente do nosso agir. E eu estou com uma palavra no meu coração, que a forma como você luta revela quem está no governo da sua vida. Como que você está enfrentando a sua guerra? Como que você está enfrentando a sua batalha diária?
Como você está administrando a sua família? Como você está respondendo os desafios que você enfrenta todos os dias? A forma como você luta revela quem está te governando. Se você está sendo governado por Deus, ou se você está sendo governado apenas pelos desejos da sua alma, se você está sendo governado pela ação do Espírito Santo, ou se você está sendo governado simplesmente pela vaidade ou pela estrutura de orgulho, a forma como você luta revela quem te governa. E aí nesse momento, Deus está dizendo para o povo, para eu governar vocês em Canaã, a aliança tem que estar estabelecida. Vocês precisam fazer a correção. E aí eu quero perguntar para vocês, aonde você precisa se posicionar nessa manhã? Você precisa se posicionar dentro da sua casa? Você precisa se posicionar no seu trabalho? Você precisa se posicionar diante das pessoas que caminham com você todo dia? Você precisa se posicionar diante do Senhor? Queridos, nós estamos sendo chamados para viver o último avivamento antes de Jesus voltar. Vocês pensam que é pouca coisa? O último avivamento antes da volta de Cristo é o que Deus está chamando eu e você para vivermos. E eu quero viver isso. Eu quero desfrutar de tudo que esse tempo tem preparado para nós. Então eu e você vamos precisar nos posicionar nessa manhã. Segundo, dê glória a Deus aí. Pare para resolver pendências. Vamos ver o versículo 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça faca de pedras e circuncide os israelitas de novo. Pequenas pendências podem custar a guerra. Coloca isso no seu coração. Pequenas pendências podem fazer você perder toda a sua promessa. Eu tenho falado muito de mente infantilizada, de espiritualidade imatura. Eu e você já estamos no tempo onde nós não podemos mais ter a nossa mente infantilizada. Nós precisamos crescer. Nós precisamos desagarrar das pequenas coisas. Tem coisas que não são mais relevantes para nós. Tem coisas que já não são mais importantes para nós. Tem coisas que nós temos que parar de valorizar. Porque tem coisas maiores para Deus colocar nas nossas mãos. Tem lugares mais altos para nós alcançarmos. Tem obras mais relevantes para nós fazermos. E se nós ficarmos pegados em pequenas coisas, nós vamos ficar paralisados, caminhando sem sair do lugar. E aí nessa manhã eu quero dizer para vocês que existia uma ordem de Deus, e a ordem de Deus era: precisa circuncidar, precisa trazer o povo para a aliança, precisa trazer o povo para o posicionamento, o povo precisa consertar as suas pendências. Tinha que ter circuncidado no deserto, tinha que ter lembrado da aliança no deserto, tinha que ter parado no deserto muitas vezes, não apenas para descansar, não apenas para ser protegido, não apenas para ser sustentado, mas para renovar a aliança, para sacrificar, para me ouvir, para me atender. Então agora, para chegar no lugar que eu quero colocar o meu povo precisa fazer isso. E aí eu quero perguntar para você: o que você precisa então colocar no lugar? Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, eu quero te perguntar: o que precisa ser feito de novo na sua vida? Porque a circuncidação era algo que estava sendo feito de novo. Tinha acontecido lá no Egito. Não podia ter parado no deserto. Ficou 40 anos sem circuncidação. E agora Deus manda Israel parar para fazer de novo o que não poderia ter parado lá atrás. O que você parou de fazer, meu irmão? O que você parou de fazer, minha irmã? Que você precisa começar a fazer de novo, para que você possa chegar aonde Deus quer colocar você. Quando eu olho para a palavra do Senhor, o que você deixou de pendência para trás?
O que você precisa ir lá atrás e resolver, para que realmente a fonte de Deus esteja aberta na sua vida? Porque se você vai para Eclesiastes 10, versículo 1, você vai ver que a mosca morta no perfume compromete o perfume, faz perder a essência. Então, se tiver uma mosca morta, por menor que seja, vai comprometer a fragrância, vai comprometer a essência. E é isso que você precisa ver, que talvez uma pendência tão pequena, uma coisa tão fácil de resolver, está impedindo você de crescer na sua essência em Deus e de romper aonde você quer romper. O que você precisa fazer de novo? Eu gosto muito de um provérbio chinês, que ele diz assim: por causa do prego, perdeu a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu a mensagem. E por causa da mensagem, perdeu a guerra. Pequenos detalhes. Coisas simples. Que não fazem tanta diferença diante dos nossos olhos. Mas que pode tirar a bênção da nossa vida. Que pode tirar a honra da nossa vida. Então, eu quero desafiar você. Josué, capítulo 5, versículo 4, vai nos dizer assim: ele fez isso porque todos os homens aptos de guerra tinham morrido no deserto por causa da desobediência. Deus precisou parar o povo no momento de conquista triunfal, no momento que era para todo mundo chegar, cantando, celebrando, festejando, entrando na terra e tomando posse. Uma parada estratégica foi necessária. E por que isso aconteceu? Porque os guerreiros se perderam no deserto por causa da quebra da aliança. O que você precisa fazer de novo? Eu gosto sempre, quando eu falo de fazer de novo e de resposta de oração, eu lembro quando Elias está no Monte Carmelo e Elias precisa da resposta de Deus visível diante dos olhos dos homens. E qual é a palavra de Deus para Elias? Elias, você pode clamar, porque eu vou te responder. Mas tem uma coisa que você tem que fazer antes, Elias. Antes de você clamar e antes que eu responda com fogo, você vai precisar restaurar o altar. E tem que ser pedra sobre pedra. Não pode ficar um detalhe, por menor que seja. Não pode ficar. E é isso que eu estou querendo chamar a sua atenção nessa manhã. Se nós precisamos então nos posicionar, e se nós precisamos fazer a correção das pendências, quais são os detalhes, por menores que sejam, que você vai precisar resolver, para que a bênção esteja sobre você? Na quinta-feira, quando o bispo Bruno estava ministrando para a liderança, ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele trouxe a crise de Isaac, abrindo poços e não conseguindo água. Quando ele abordou a decepção de Isaac, junto com seus servos, cavando poços e não encontrando água, ele disse que os poços cavados só começaram a brotar água quando Isaac resolveu sua pendência com Elimeleque. Enquanto Isaac estava com pendência na sua alma, enquanto Isaac estava com pendência no seu coração, com inimizade com Elimeleque, disputando os poços com Elimeleque, cavava e a terra estava seca. Mas quando Isaac resolve a pendência com Elimeleque, o poço passa a gerar água. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez você esteja perguntando: Deus, eu estou orando e não estou tendo resposta. Deus, eu estou clamando e os milagres não estão chegando. Deus, eu estou buscando e as coisas não estão acontecendo. Talvez a sua cisterna também esteja rota. Talvez a sua cisterna também esteja rota, porque você precisa cuidar dessas pendências. Porque a mesa sempre vai nos dizer que ela é a ponte que encurta a distância do nosso coração com o coração daquelas pessoas que nos feriram, com aquelas pessoas que nos decepcionaram, com aquelas pessoas que nos quebraram.
Porque a mesa fala de perdão, a mesa fala de cura, a mesa fala de restauração. E todas as vezes que eu venho para essa mesa, é para receber perdão, é para receber sustento, é para receber cura. Mas todas as vezes que eu sou perdoado, eu sou desafiada a perdoar. Todas as vezes que eu sou curado, eu sou desafiada a ministrar graça na vida dos outros. E todas as vezes que a bênção do Senhor paira sobre mim, eu sou desafiada a ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Quais são as pendências? Tem coisas que você tem que resolver primeiro dentro do seu coração. E depois que a gente resolve dentro do nosso coração, Deus começa a criar circunstâncias para a gente resolver nos relacionamentos. Então nessa manhã eu quero muito pedir a você, se tem alguém que você precisa fazer correção, faça e faça rápido. Porque o seu poço precisa estar cheio de água. Porque tem muita gente para você matar a sede. Não fica pego em vaidade. Não fica apegado em achismos. Não fica apegado em coisas pequenas. Mas deixa o Espírito Santo corrigir a rota da sua vida e fazer com você o que Ele quer fazer. Mas também, além de fazer correção, além de me posicionar, tem uma outra verdade que esse texto traz. Pare para proteger a sua aliança com Deus. Olha o que o versículo 8 diz. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estava no acampamento, até se recuperarem. Queridos, a circuncisão, melhor dizendo, é um ato de aliança com Deus. E nesta manhã, a ceia é esse ato de aliança com Deus. E essa ceia, essa mesa, ela precisa gerar essa vida de Deus em mim e em você. E todos nós que estamos aqui, precisamos passar por ela. Precisamos pegar o pão, precisamos pegar o cálice. Porque ao comer e ao beber, nós estamos declarando publicamente que nós temos parte com Ele. Que nós temos aliança com Ele. Que nós temos amizade com Ele. Que nós pertencemos ao Senhor. Mas todas as vezes que eu e você paramos para deixar Ele curar as nossas feridas, sarar as nossas dores, porque a circuncidação gerava ferida física. Então havia dor, às vezes infecção, desconforto. Então a palavra vai dizer que foi necessário ficar ali parado até eles melhorarem, até eles estarem prontos para poder tomar posse da promessa que Deus tinha para eles. E hoje, nessa manhã, é esse momento gostoso de vocês pararem e de vocês ouvirem aonde está a ferida, aonde está a doença, aonde está a infecção. O que Deus precisa tocar nessa manhã? O que Deus precisa fazer nessa manhã? O que Deus precisa quebrar nessa manhã? O que Deus precisa restaurar? Porque independência de Deus é suicídio. Se você não vier para esse altar, e se você não se dispor a ser dependente do Senhor, e a deixar o Senhor realmente dizer assim: filho, você já caminhou muito, você já tem muito da minha unção, você já desfruta muito da minha graça, você já tem muito da minha revelação, a minha vida já está em você. Mas olha, meu filho e minha filha, ainda precisa acertar isso daqui. Você precisa se sensibilizar nisso. Você precisa se arrepender aqui. Você precisa restaurar esses relacionamentos. Queridos, queridas, olha bem. Eu vou dizer que aonde o avivamento está, não tem competição. Se alguém tem trabalhado no meio dessa igreja, competindo com alguém, você não está no Espírito de Deus. Se alguém tem servido no meio dessa casa, para provar alguma coisa para homem,
não está no Espírito de Deus. Então eu quero dizer para vocês que aqui é um lugar aonde nós vamos auxiliando um ao outro nas suas fragilidades. Nós vamos auxiliando um ao outro nas suas fraquezas. Nós vamos auxiliando um ao outro nas suas dores. Nós vamos ajudando uns aos outros a corrigir as suas fragilidades, a cuidar das suas pendências, a se posicionarem corretamente. Porque tem uma coisa que nós não vamos abrir mão, é da promessa que Deus tem para esse povo. Deus tem feito coisas tão lindas nesse tempo. Essa semana, Deus sempre tem coisas diferentes para fazer na vida da gente. Eu me lembro que quando eu iniciei meu ministério, eu passei muita necessidade. Quando eu assumi a igreja lá em Cariacica, ela tinha 15 pessoas. E a igreja não tinha como me sustentar financeiramente. E eu era muito simples, eu tinha vindo da roça, eu não sabia nem os direitos que eu tinha. E a liderança chegou para mim e disse assim: pastora, nós não temos como sustentar a senhora. Nós só temos como pagar para a senhora meia base. Na época, uma base era R$750. Então o meu salário seria 300 e poucos reais. Para cuidar de filho pequeno. Porque nós tínhamos chegado em Cariacica, Ronald ainda não tinha emprego. E para cuidar de criança. Então, só para vocês terem ideia hoje, uma base, se eu não estou enganada, porque eu não sou boa de números, né? Se eu não estou enganada, me parece que uma base hoje é 2.200, é isso, Daniel? 2.200? É 2.200 uma base, né? Eu acho que uma base é 2.200 hoje, que é um salário, né, de um pastor na igreja metodista base. Então, vamos dizer, na realidade de hoje, o meu salário seria R$1.100. R$1.100 numa cidade grande, para cuidar de criança e me sustentar. Então, eu passei necessidade. Se não for 2.200, gente, eu não sei o valor não, então eu estou enganada, aí vocês desconsideram, porque vocês sabem como que eu sou com o número. Mas muitas vezes não tinha comida na minha mesa. Eu me lembro que tinha uma irmãzinha que tinha uma padaria em frente à minha casa. E todos os dias ela mandava o pão. E uma vez por semana ela mandava uma galinha para mim. E a carne que a gente comia durante toda a semana era a galinha que aquela irmãzinha mandava. Me abençoando toda semana. Porque ela sabia que eu passava necessidade. E eu precisei que Deus levantasse pessoas para me sustentar. E Deus levantou. Deus levantou muitas pessoas para me sustentar. Deus levantou pessoas para me vestir. Deus levantou pessoas para colocar pão na minha mesa. Deus levantou pessoas para me proteger, para me guardar. E nós fomos superando e fomos vencendo. Então eu já vi milagres extraordinários de Deus em muitas áreas da minha vida. Mas essa semana eu falei com o Ronald, eu falei assim: Ronald, com todos os milagres que eu já vi, de Deus mandando pessoas para fazer investimentos extraordinários na vida da igreja, como eu vi lá. Uma pessoa doou um apartamento caríssimo para nós na época. Uma pessoa doou carro para a gente poder fazer um investimento na compra do terreno que eu queria comprar. Tantas coisas lindas que eu vi Deus fazer. Mas eu nunca tinha visto pessoas sem compromisso com a nossa fé, com a nossa prática de fé, investindo no nosso ministério. E agora nós estamos vendo, né, Leleco? Nós estamos vendo. Pessoas que não estão comprometidas com a nossa prática de fé, investindo para nós realizarmos os sonhos que nós temos para fazer para o Senhor. Porque eu estou aprendendo que se nós clamarmos e não tiver homens para responder, as pedras responderão. Só que você não pode dar lugar para que Deus precisa fazer o extraordinário, sendo que Ele pode usar a sua vida.
Porque se a sua vida se torna fonte de extraordinário, a sua vida se torna um endereço dos grandes milagres do Senhor. E nós estamos vendo, não dá para eu ficar contando para vocês o que nós estamos vivendo em detalhes. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um tempo muito especial de mover de Deus, de resposta de Deus, de ação de Deus. E você não pode ficar de fora disso. Você tem que estar inserido em todo o processo para a sua casa ser alvo de todos esses milagres de Deus também. Então nessa manhã, a pergunta é: você está protegendo a sua aliança? Porque quando a nossa aliança é protegida, nós recebemos o favor de Deus. E talvez você está dizendo: pastora, eu não estou debaixo desse favor, eu não tenho experimentado esse extraordinário, eu não tenho recebido esse milagre. Então nessa manhã eu quero dizer para você: então comece agora a proteger a sua aliança. Porque se você proteger a sua aliança, você vai viver o favor de Deus na sua vida e na sua casa. Mas como uma igreja madura e como uma igreja responsável, nós vamos ter que parar agora e dizer para Deus tudo que nós vamos corrigir. Porque quando nós corrigimos, nós não lutamos mais sozinhos. Nós lutamos com o Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em Josué 5, versículo 13 e versículo 14, que é a resposta de Deus para Josué. Olha o que Deus diz para Josué. Josué precisava entrar em Canaã. Josué precisava tomar posse da terra. O povo tinha sido circuncidado. O povo tinha feito a correção. O povo tinha tomado a posição. Agora era hora de tomar parte da bênção. E olha o que acontece. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? E aí o anjo respondeu: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então eu quero dizer para você: se você estiver posicionado, se a sua aliança estiver guardada, quem vai pelejar a sua guerra é o Senhor. Não tenha medo e nem dúvida. Talvez você diz: mas a minha dificuldade é grande. A pastora não sabe o que eu passo diariamente. Você também não sabe o que eu enfrento diariamente. Mas eu estou dizendo para você: se a sua aliança estiver protegida, você está guardado pelo Senhor. Ele está atento às suas batalhas. É Ele que vai te defender. É Ele que vai lutar por você. Porque Ele estará 100% comprometido com a sua vida. E aí o versículo 9 do capítulo 5 vai dizer: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, hoje, esse lugar ainda se chama Gilgal. Qual a humilhação que Deus tem que remover da sua vida? Quando é que a humilhação é removida da nossa vida? Quando nós protegemos a aliança, quando nós nos posicionamos e quando nós fazemos as correções. Então eu quero convidar você a colocar-se de joelhos nesse momento. E esse momento de joelhos é esse momento de parada obrigatória, de parada estratégica. Esse momento de joelhos antes de vir para a mesa é o momento onde você vai dizer: Deus, eu preciso corrigir no meu coração. Deus, eu preciso tomar a decisão. Deus, eu preciso restaurar esse relacionamento. Deus, eu preciso andar em liberdade aqui. Deus, eu preciso do bálsamo aplicado aqui no meu coração. Deus, eu preciso do teu Espírito. Falando, esse momento é o momento da parada estratégica. Resolver pendência. Talvez nessa manhã você vai dizer: Deus, eu estou com meus poços secos. Todos os poços que eu cavei estão secos.
Então eu preciso consertar com meu irmão. Eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar perdão. Eu preciso amar. Porque eu estou aprendendo, queridos, que enquanto você está posicionado em Deus, Ele te posiciona em um lugar de honra. E é isso que Ele quer fazer com você nessa manhã. Se você está posicionado em Deus, Ele vai estar te posicionando em honra. Se você está guardando a sua aliança, Ele estará restaurando a sua história. E nós vamos precisar sair daqui dessa manhã com essa certeza. Vamos começar um momento novo na nossa vida. Vamos relembrar o que Davi ministrou domingo à noite aqui nessa igreja. Quando ele disse que essa geração tem que tocar o Senhor para os nossos filhos despertarem. Então nós não podemos perder os nossos filhos. Nós não podemos perder o mover de Deus. E somos nós que precisamos de uma atitude. Porque somos nós que precisamos tomar a decisão. Somos nós que precisamos fazer a correção. Somos nós que precisamos realmente fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito nesta manhã? Arrependimento, perdão, entrega, decisões importantes. Então eu estou muito animada nessa manhã. Apesar da dificuldade da voz, eu estou com meu coração queimando. Porque nós não vamos perder tudo que Deus prometeu para nós. Mas essa manhã ela precisa ser especial. Essa manhã tem que ser de quebrantamento. Essa manhã precisa ser de manhã de entrega. Essa manhã precisa ser manhã de acertar a pendência da sua alma. Porque a mesa é para nos curar nessa manhã. A mesa é para nos alimentar nessa manhã. É para nos sustentar nessa manhã. Aleluia. 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 Ore cabalama chore cantarabalama xereande cantarabalama xemerres. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor nessa manhã. E nós te pedimos perdão. E nós colocamos o nosso coração no teu altar. E nós estamos aqui numa parada estratégica. Porque nós estamos dizendo para o Senhor nessa manhã aonde precisamos nos posicionar. Nós estamos aqui nessa manhã dizendo para o Senhor quais pendências nós precisamos resolver. Nós não podemos continuar com os nossos poços secos. Nós não podemos continuar com as nossas cisternas rotas. Nós precisamos da fonte de água, Senhor, para gerar a vida que precisamos desfrutar dela. Então nessa manhã nós estamos aqui prostrados dizendo para o Senhor que estamos entendendo sim, que queremos fazer a correção dessas pendências. Mas nós estamos aqui dizendo para o Senhor que queremos sim proteger a nossa aliança. E que ao proteger a nossa aliança nessa manhã, nós queremos ver, Deus, o favor do Senhor ministrado na nossa vida e na nossa família. Então agora, em nome de Jesus, oh doce Espírito Santo, e andará balama churiandare cantará balabarras. Enquanto teus filhinhos e tuas filhinhas estão diante do Senhor, hoje não precisamos mais passar pela circuncisão. Hoje precisamos apenas rasgar o coração. Hoje precisamos apenas da nossa confissão e da nossa entrega.
E essa manhã de ceia, Pai, é para fazermos isso, é para fazermos essa entrega, é para fazermos essa confissão, é para derramarmos a nossa vida no Teu altar, e é para buscar a Tua direção para a nossa caminhada. Então agora, aonde o Senhor precisa nos tocar, aonde o Senhor precisa nos curar, aonde o Senhor precisa nos abençoar, venha tocar, venha curar, venha abençoar. Mas que a tua igreja possa voltar para casa nessa manhã, na certeza que uma nova história vai estar acontecendo, que um novo tempo vai estar sendo manifesto, que a vida dos teus filhos, a vida de cada filhinho e de cada filhinha será profundamente trabalhado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. E os teus filhos vão colher, Senhor. Os teus filhos vão colher os frutos dessa posição, os frutos, Pai, do conserto dessas pendências, o fruto dessa proteção, dessa aliança. Em nome de Jesus, os teus filhos vão receber da porção que vem do teu coração, daquilo que só pode ser derramado a partir de ti, da vida que só o Senhor pode doar, da graça que só o Senhor pode manifestar e da fidelidade que o Senhor pode selar sobre nós. Então nesse momento eu quero consagrar a Ti as nossas vidas. E eu quero consagrar ao Senhor o dom de pão e vinho. E eu quero, junto com teus filhos, comer e beber. E ao comer e beber, eu quero comer e beber para exaltar, glorificar e engrandecer o Teu nome. Que a Tua igreja, posicionada em Ti, com as pendências consertadas, com a aliança protegida, que a Tua igreja viva tudo que o Senhor tem preparado para ela. Que a sua família seja abençoada, que a sua casa seja próspera, que a unção do Senhor esteja sobre nós e que nós possamos viver esse avivamento que nós desejamos. Por isso nós oramos, agradecendo ao Senhor por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia.